Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Olha, esses últimos dias aí a gente teve algumas sugestões, inclusive mandar um abraço logo no início aqui, um abraço especial para o Rogério Nunes. Em uma das lives ele falou, pô Papo, você tem que voltar aí, tem que ir mais no olho a olho, no mano a mano, algumas entrevistas assim, será bem bacana. A gente pegou essa ideia, a gente já tinha esse projeto, estamos aqui retomando. Eu acho esse formato muito bacana de vir bater um papo olho no olho. E hoje a gente está aqui na casa do nosso amigo Ernest, que eu falei para vocês também no Instagram, quem acompanha o nosso trabalho. E o Ernest se destacou bastante aqui do Criatório São Francisco, junto com a sua equipe, né? Diga-se de passagem, que ele tem um pessoal que já a gente vai falar. E teve muito destaque, tanto em grandes contratações, como em ótimos resultados, especialmente com filhotes, que é o carro-chefe desse cara aqui, ele adora filhotes. Então hoje a gente vai conhecer um pouco da história do Ernest e um pouco dessa história, desse projeto, né, de adquirir várias genéticas e, enfim, hoje é dia de a gente bater um papo aqui com o Ernest. Show, meu amigo. Primeiramente, como a gente falou desde o início, né, eu acho que a gente tem pouco tempo, né, de bagagem até para, de repente, conseguir passar alguma coisa aí pra galera, né, mas desde menino a gente gosta de coleiro, né, então, cara, da galera aqui da região, né, então, putz, na nossa época ali, né, desde 10 anos, né, de idade mexendo com coleiro, com torneio um pouco menos de tempo, mas desde a época lá da CPB no Guará, né, que a gente ia ali quando era novo, né. Você nasceu aqui, Ernest? Nasci em Brasília. Na verdade, eu nasci especificamente em Sobradinho mesmo, né? Eu nasci em Sobradinho, fui criado em Sobradinho, que, diga-se de passagem, tem muitos bons puxadores. Muita história lá, hein, velho? Muita história. Muito passarinheiro bom, né? Na nossa época lá tinha muito coleiro bom também, mas na época era mais coleiro de rua, né? Aquela época de mato, né? O pessoal gostava muito, né? Isso. E também não era essa pegada do coleiro que a gente conhece hoje, né? Era aquele coleiro sem fêmea, né? Então, eu sou apesar de ser um pouco novo, né? Eu sou dessa época do coleiro, que o coleiro que tinha fêmea não prestava, né? Então, vivi muito isso, né, cara? De ir pra casa de amigo, né? Levar o coleiro no mato, enfim, essa brincadeira, né? Aqueles encontros de baderna, né? Na época ali em Sobradinho tinha muito encontro no Elton. Então esse encontro ali, cara, tinha muito coleiro bom ali na época, nessa região. E conheci toda essa galera aí, né? Desde Carioca. muito novo. O Júnior Cabelo, do Carioca, conhece, né? Cabelo. Das Putz, antigas. o Cabelo, até recentemente nosso amigo lá, o Marquinhos Buchudo, passarinheiro conhecido lá da região, né? Desde muito novo ali, morava muito perto, né? A gente sempre ia ali na casa do Cabelo. E quando a gente ia pro clube, ia justamente esse trio aí, né? Júnior Cabelo, Marquinhos Buchudo, eu, e às vezes mais alguém, né? Ali não dirigia na época, né? Então sempre ia junto com esses caras. Ele até me mandou um vídeo, cara. No dia que a gente foi no clube, assim, cara, sei lá, 13 anos, molecão, né? Caraca, das antigas, Ernest. Cara, das antigas. E sempre foi assim, né? Sempre é o que cria esse gosto, né? Eu acho que hoje em dia é um pouco mais difícil, né? A gente ter esse tipo de infância, né? Que a gente tinha ali de antigamente. E tudo nessa época, foi na época também que, putz, conhecia muito o Josivas, né? Famoso gordinho aí, né? Que é matador aí, né? Então, Josivas, cara, conheço há muito tempo, né? De ir, a gente encontrar ali, levar coleiro na faixa verde, né? O Josivas sempre gostou de coleiro bom, né? E desde aquela época, engraçado, né? Ele, desde novo, ele já era um cara direcionado no torneio, né? Então, desde aquela época que a gente tava ali na brincadeira de rua, né? Ele já era um cara que não gostava ali gostava mais de levar o coleiro dele pro clube, né? E eu acho que desde ali ele já começou a se destacar, né? O Gordinho é um dos grandes, né, passarinheiros da nossa região, né? Sem Tetracampeão. E já vamos falar, né, que acabou passando essa fera pra você. Sim, cara, sim. Foi o Magnata, né? Cara, o Magnata, na verdade, a gente tem algumas lógicas, né? Assim, acho que quando a gente vai fazer alguma coisa, você tem que ter as suas convicções, né? E, lógico, você vai aprendendo com aquelas pessoas que você, de repente,
entende que tem credibilidade, mesmo de forma remota, né? Assistindo um vídeo ou até de forma presencial, pegando informações, né? Mas para não perder a linha do tempo, né? Então, cara, tudo iniciou ali em Sobradinho e gostava demais. E, cara, minha mãe ficava doida, né? Cara, você chegar um apartamento, 30 gaiola, né? E, pô, minha mãe ficava ali brava com algumas coisas, sujeira, não sei o que, mas deixava, então, né? nessa idade, você já tinha um monte de passarinho dentro de casa? Cara, tinha muito passarinho. E sempre coleiro, né? Eu nunca fui um cara de... Porque tem gente, eu gosto de um bom trinca-ferro, eu gosto de um bom curió. Eu sempre gostei de coleiro. Né? E sempre tive muito coleiro. E naquela época, pra mim, assim, era uma coisa mais... que mais chamava atenção era você... Se o seu coleiro fosse grego, cara, já era tirado de tempo mesmo, sabe? Não tinha essa coisa de a gente olhar pra velocidade, pra fibra. Sim, era outra mentalidade. Exatamente, você vê como as coisas mudam, né? E a onda era encartar o coleiro, né? Cara, e eu era muito bom de encartar coleiro, né? Encartava os coleiros e tal, aí tinha um amigo, até o Danilo lembrou, né? Na época que o Danilo, ele falou, eu nem lembrava disso, ele falou, pô, o primeiro coleiro tui-tui que eu tive foi aquele que você me deu. Que eu encartava e tal e ia passando pros caras, né? Então, dali eu fiquei um bom tempo. Aí, cara, quando vem fase de faculdade, etc., e trabalho, então você acaba, putz, nessa época da vida aí, sei lá, acorda 5h30, chega em casa 1h, e morando em Sobradinho ainda naquela época, então não tinha como dedicar, né? Então, foi um período que eu fiquei sem criar. Nada? Nada. Então se dedicou... Basicamente a estudo e trabalho, né? Então eu fiquei um bom tempo aí dedicado dessa forma, mas, cara, sempre que rede social, você vê um vídeo de um coleiro cantando, você já ficava daquele jeito. Cara, o passarinheiro, coleirinha, né? O passarinheiro é tipo igual aquela frase do malandro. Malandro não para, malandro dá um tempo, né? É a mesma coisa. Tipo isso. E aí vendo ali, cara, e aí na época... eu morei 4 anos e alguns meses em São Paulo, né? Sim, eu queria entender essa sua fase. O que você foi fazer em São Paulo, velho? Cara, na verdade, assim, né? Eu tenho formação em administração, sou especialista em finanças, né? Sou planejador financeiro, então... nessa tipo um primo rico? É mais ou menos essa pegada aí? Assim, dentro desse mercado, né? Dentro desse mercado. E como eu sempre trabalhei minha vida toda em banco, né? E aí teve um momento da minha carreira que eu tive que migrar para São Paulo devido ao trabalho, né? Então nessa movimentação foi a época que eu fui para São Paulo. E aí, cara, nesse movimento eu sempre, putz, eu quero ter o coleirinho, porque, cara, para mim é uma coisa assim, a gente brinca, a gente gosta de torneio pra cacete, né? Tanto que a gente tá lá todo domingo, né? Não falha um. Não falha um. E eu gosto mesmo. Mas o que me dá mais prazer na criação é tratar os bichos. Eu gosto demais de tratar meus passarinhos. É um momento massa, né, cara? E aquele vídeo que saiu agora recente Foi algum cara que tava falando, acho que tem um tempo já, né, reativar esse vídeo do cara falando que o pai dele, um deputado, né, falando que o pai dele, antes de tomar café, sim, tratava os passarinhos. Aí disse, cara, isso não é privilégio, né, todos os passarinheiros são assim, né. A gente, antes de tomar café, a gente vai lá dar uma olhada, colocar o já pepino, acorda, ouvindo. Vai checar ali as coisas, como estão, né, enfim. Então isso pra mim, e ali naquele momento de transição de trabalho, tava trabalhando pra cacete, estressadaço, São Paulo, né? Aquela correria. E esse mercado que eu trabalho é um mercado extremamente... que tem muita cobrança, muita pressão, exigente, né? Então né? É exigente. E, cara, eu falei, preciso de um coleirinho. Isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo. E logo que eu mudei lá pra São Paulo, aí eu comecei, cara, a correr. Aqui pode falar nome de criatório? Pode, à vontade, tá doido. E aí, nesse momento eu comecei a pesquisar, vendo vídeos e tal, conversei com alguns criadores ali na época, amador e tal, e aí acabei optando por ir para um comercial. Aí conversei na época com o Marcílio Piscinini, que é filho, né, grandes referências aí, isso, né? Na criação acho que ele é a pedra fundamental da criação no pai Brasil. De todos. É o pai de todos. Realmente é o pai de todos. E, cara, assim, um cara muito atencioso, sabe? Muito correto.
né? E acabei adquirindo um casal dele na época de filhote mesmo, pardo. E aí naquela situação, enfim, comprei os passarinhos, eles mandaram, né, pra mim via aéreo. Fui lá, peguei os coleirinhos e tal. Aí, cara, é aquela coisa, né? Tava com um casal de coleirinho. Rapaz, acho que passou assim, não sei, uns 40 dias e já tinha mais de 12 coleiros em casa. Meu Deus. Você acredita, bicho? Já tava casado? Já casado, pô. Conversou com a patroa? Não, essas coisas você vai fazendo aos poucos. É assim, você passa 2. Daqui a pouco passou 10, meu amigo, você nem vê. Aí quando ela vê, você já tem 10 gaiolas em casa, né? Mas em São Paulo eu tinha um espaço bom. Eu sempre me planejei também, acho que você não pode colocar uma coisa em detrimento da outra, né? Acho que a vida pessoal ela tem que estar em equilíbrio com tudo que você for fazer, seja trabalho, seja um hobby, né? Então, eu tinha um espaço bom, o apartamento de São Paulo tinha uma varanda, sabe? Então, eu montei as prateleiras na varanda, então, cara, ficava na varanda, então era uma vista top pros passarinhos e não sujava a casa, né? Então, ficava ali o meu canto da paz, né? Se é que eu posso dizer assim. E aí, enfim, né? Fui adquirindo e tal. Na época, a gente tinha um primeiro grupo de amigos passarinheiros que eu tive em São Paulo. Não é um grupo de torneios, né? Então, era um grupo ali existia uma loja ali de um amigo nosso, né? Que fica ali em Pinheiros. Que é uma loja até bastante conhecida, enfim, que tem ali em São Paulo. E aí a gente se conheceu ali nessa loja. E formou-se um vínculo ali, cara. Aí ficou uma coisa padrão. Sábado de manhã era levar o coleirinha pra passear ali. Ir na feira tomar um caldo de cana com pastel. E, cara, ficou aquela amizade ali bacana, né? Que é o vínculo mesmo, enfim, que a gente mais gosta, né? No final das contas é o que fica, né? Acaba sendo uma terapia, né? É uma terapia, cara. E aí nesse grupo da época, né, tinha de tudo, né? Tinha o Rafa, que era um cara que gostava muito de bicudo, criava bicudo. Rafa até não tá morando mais no Brasil, por enquanto deixou a criação, né? A gente tem um grupo nosso lá que a gente sempre conversa. Tinha o Francisco, também um cara que gostava de bicudo. Tinha o Vitor Padovan, que é um puta cara, né? Aí muito conhecido no meio, né? Do canto clássico, cara 7 vezes campeão nacional, então tem que respeitar, né? E tinha o amigo Diogo, né? Que também mexia com criação, já gostava mais de coleiro ali, né? Tinha também o amigo Ricardinho que gostava de coleiro e gostava também de outros bichos. E essa turma foi a turma inicial ali de passarinheiro. E engraçado, quando a gente fica muito no meio da competição, do torneio, a gente se perde um pouco da quantidade de gente que cria coleiro e que muitas vezes não vai a torneio e que gosta muito e tem muito bicho, né? Mas aí nessa época você já começava a andar pros torneios? Não? Então, aí foi a época que eu comecei a voltar pros torneios, né? Então tinha esse grupo. E aí o amigo Diogo, né? Cara, o Diogo é um cara que gostava de torneio, né? E ele descobriu um passarinho lá, que era um passarinho que cantava demais, né? E aí na época ele ia muito em baderna, né? Ganhava tudo nas badernas, cara. Ganhava tudo nas badernas com esse passarinho. E ele sempre que via esse passarinho, falava, esse passarinho do Diogo cantava demais, 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 demais. E eu incentivei o Diogo a gente começar a ir pro oficial. Eu falei, cara, não, Diogo, a gente tem que começar a ir pro oficial, etc, etc, etc. E aí eu lembro que o Diogo viajou na época, ele voltou, ele falou, cara, eu voltar, eu vou puxar esse passarinho, na oportunidade a gente tava até conversando, de repente ele transferiu esse passarinho pra mim, e eu perdi o time, eu falo pra ele, você passou dessa, mas depois você me matou, né? Aí, na época eu fiquei meio assim, ele falou, cara, se quiser pegar o passarinho é isso, tal. Eu falei, não, eu vou deixar passar. Ele voltou de viagem, levou esse passarinho num torneio na Moca. E, cara, o passarinho parado, ele puxou o passarinho, deu 150 e poucos cantos na época na Moca. Lá chamou a atenção de todo mundo. E os caras querendo tomar esse passarinho do Diogo de todo jeito. Eu falei, Diogo, pelo amor de Deus, não passa esse passarinho não. Vamos trabalhar aí esse bicho, né? E o Diogo é um cara que tem uma mão muito boa pra coleiro e... Cara, pra criação nunca vi, cara. Qualquer coisa que você botar na mão do homem lá, vai criar. Não tem jeito. E aí nessa época a gente começou, aí a gente formou a dupla do
dos torneios, né? Então, A dupla do barulho. Do barulho. E o Diogo morava um pouco longe ali de mim, então, cara, era um rolê, cara, em São Paulo, porque pra chegar no torneio no horário, você tinha que sair de casa umas 5 da manhã. Que eu passava ali, pra quem conhece São Paulo vai entender, eu saí ali da Zona Oeste, né, de São Paulo, passava ali, o Diogo, no caso, ele mora na Zona Leste, né, ele mora ali na Vila Prudente, que é próximo à Moca, né, aí eu passava pra pegar Diogo, porque Diogo não tinha carro, passava pra pegar Diogo 6 da manhã, e aí descia tudo, aquele tanto de passarinho, 4 casal, e aquela bagaceira, às vezes levava alguém que queria ir junto, e o pau ia quebrando. Já chegava lá no torneio, o pau quebrando, aquela coisa de bugueiro mesmo, sabe? E aí chegava lá no torneio, sempre a gente preferia descer pra Santo André, né? Que, cara, que clube organizado, né? Tem que parabenizar aí a gestão que o clube tem, porque, cara, é um clube com uma gestão muito conhecido, né? Diferenciada, né? O presidente, o Zé Carlos, não, como é que é o nome dele? Santander. Zé Carlos, pô. É o Zé Carlos Nego? É o Nego. Isso. O Nego, cara, faz um trabalho ali diferenciado, sem dúvida, né? E é um torneio muito grande, né, cara? Assim, na temporada você não tem um torneio que dá menos de 200 gaiolas. Então você vacilar na inscrição, aí a gente era sempre aquela correria de fazer inscrição até terça, quarta-feira, porque senão você caia pra roda de dentro. Na roda de dentro você não consegue observar seu passarinho, até pra você tentar evoluir de alguma forma. E, cara, naquela época a gente ficou todo domingo, era assim, sábado, o encontro dos bugueiros, comer caldo de cana, pastel, e domingo torneio. Domingo sair cedo, passar na casa pegar Diogo e ir pro torneio. E, enfim, brincar ali. Maravilhosa, né? Cara, boas olha, lembranças, sensacional. Né? Assim, muitas boas lembranças, porque a gente já ia pro torneio naquela palhaçada, né? Então, assim, às vezes ia eu, Diogo, mais um, e já ia falando merda, né? E o Diogo, cara, é uma figuraça, assim, cara sensacional, amigão nosso do peito aí desse grupo, né? E a gente já ia se divertir, né? Já começava ali 5, 6 horas da manhã, já começava a diversão do dia, né? E chegava no torneio, aquela correria, aquela apreensão. E esse passarinho é um passarinho que sempre surpreendia. Qual era o nome do passarinho? É o Sem Juízo. Sem Juízo? É o Sem Juízo. Porra. É o Sem Juízo. Sabia não, é. E aí na época, indo ali, né, acompanhando muito de perto, né, junto com o Diogo, a gente acabou fazendo uma sociedade. Eu sempre fui um cara, sou muito correto com minhas coisas e eu não acho que na vida você não precisa ganhar vantagem de ninguém. Sim. Se for certo, pra você sempre vai voltar o certo. É a lei de causa e efeito que é implacável, né? Então eu sempre falava pro Diogo, Diogo, cara, não vende esse passarinho, né? Vamos trabalhar esse passarinho, enfim. No final das contas a gente se ajeitou ali, eu peguei metade desse passarinho, né? Fiz um acordo ali com ele de condução, né? E aí ficou dessa forma. Naquele primeiro momento o passarinho às vezes ficava na casa dele, às vezes ficava na minha. Como eu tinha muito bicho e o passarinho já estava há muitos anos com ele, né? Então, às vezes, até preferia deixar ali com ele e, enfim, eu já estava habituado ali com aquela forma, né, de mexer. E, cara, nessa época, o passarinho, assim, ele... Cada domingo ele surpreendia, sabe? E a gente começou também a descer muito para Mogi, né? Em São Paulo você tem essa opção. Aqui a gente tem também a CPL, né? Mas bem menos do que... bem menos. Mas, cara, a gente gostava muito também de ir pro clube de Mogi. E em um dado certo momento até eu era sócio dos dois clubes. Eu era sócio de Santo André e eu era sócio de Mogi. E aí já havia esse acordo de sociedade no Sem Juízo. No Sem Juízo, exatamente. Já havia esse acordo. Por isso que esse passarinho é seu xodó até hoje. Cara, né? esse passarinho, eu falo assim, é o passarinho de maior potencial? Cara, eu acho que não. Mas é um passarinho que me agrada muito. Ou sim, viu? Ou sim, Porque a gente o que eu vi ele fazer goleiro. no torneio Champions lá, que eu pensei que ele ia ganhar, enfim. Sim, cara, é um passarinho assim, muito diferente, muito rápido. Eu digo que ele é um passarinho inteligente. É um bicho inteligente. O Sem Juízo é um coleiro inteligente. E nessa época a gente foi dando essa sequência. E, cara, ele foi crescendo. Pô, dava 170, 180,
150. Cara, ele pra cantar 150 era o dia que ele cantava mal, né? E ele gostava de cantar em Mogi. Era impressionante. Em Mogi ele... Roda pesada é com ele Roda mesmo. pesada e ele gostava ali daquele lugar, né? E na época a gente ia, tiramos alguns primeiros lugares ali com Sem Juízo ali no clube de Mogi. Descemos com Sem Juízo para alguns nacionais, né? A gente desceu ali para a abertura do Nacional em Santa Bárbara do Oeste, que foi, eu acho que a roda mais pesada. Eu acho que alguns passarinheiros têm essa mesma opinião. A roda mais pesada que eu já tive na minha vida, que eu já vi. Sem Juízo finalizou, tava do lado de um passarinho, acho que até uma pessoa que você entrevistou, que é um passarinho muito forte, né? Que é o Marreta, Sim, sim. do André do André. Rodrigues. Do André, nessa abertura. Cara, Sem Juízo cantou a roda inteira, a coisa mais linda. Finalizou com 144 cantos e não ficou nem entre os 30. Você tá doido. Então, assim, uma roda assim absurdamente pesada. Mas acho que independente do resultado, a gente ficou muito feliz, né, de ter viajado com o passarinho. E o passarinho ter representado, né, querendo ou não, ter finalizado bem numa roda pesada, né, cara, tava roda aí que tava todos os grandes, né, John Jones, enfim, Duelo, cara, o Duelo nesse dia, vou te falar, Muito tem bicho que... bom, né? E aí é um cara que a gente tem que tirar o chapéu, né, como puxador e como pessoa também, que é um cara muito disponível, que até recomendo, é um cara que vale a pena você bater um papo, que é o Thiago Reame, né. Convidadíssimo, hein? Esse cara aí, meu, é um cara que, olha, eu vou te falar, é um cara que tem a mão pro coleiro, né? Tudo que passa lá só canta acima de 200, parece até que o negócio é fácil, mas a gente sabe que não é. Pior que é, né? Pra muita gente, assim, parece que é fácil, velho. 200, você é doido, cara. Cara, eu acho que tem que valorizar, né, cara? Esses caras que fazem um trabalho diferenciado, né? Enfim, então o Reame aí, com Duelo nesse dia, né? Eu acho que até ganhou a roda, se não me engano. E com uma apresentação impecável, né, cara? Então, nesse tempo você ainda estava em São Paulo. Em São Paulo, Ok? morando em São Paulo. Tem esse acordo de sociedade com o Sem Juízo. E lá você adquiriu mais alguma ave. E aí, quando que você faz essa transição aqui para Brasília, que é quando você adquire outros, aí eu quero dar uma adiantada nessa história. Aí, nesse caminho, a gente começa a ter o foco na criação, né? Então, cara, o desejo a meta principal quero criar o meu próprio coleiro de roda. Eu quero ter o coleiro que eu criei, quero puxar o coleiro que eu criei com resultado no torneio. E aí eu começo a pesquisar, né, assistir as lives, acompanhar as aves ali de uma forma geral, acompanhar os resultados. E eu começo a adquirir, né, genéticas que eu entendia que tinham match com aquilo que eu acreditava. Match de apresentação, de velocidade, de postura, né? Então as características que a gente buscava. Nessa época também em São Paulo, conheci o amigo Samuel, né? Do Criatório Dardo, que hoje até é criatório comercial, né? E a gente começou, a conversar, etc. E aí na linha do baiano acabei adquirindo algumas coisas do Samuel, cara, que tem um trabalho de anos, né? Então você vê ali, a gente fala, pô, comecei a criar, agora já quero a coisa acontecer, e você vê caras aí 10, 12, 15 anos trabalhando, né? Então, adquirir uma raça que... O que é bom, porque hoje a gente já pega a coisa mais mastigada, né? A gente que tá chegando agora, né? A gente usufrui do trabalho desses caras. A gente usufrui de trabalho do Buriti, a gente usufrui de trabalho genético que um piscinini da vida fez. Então você começa com um passo à frente, né? E aí eu comecei a entender de genética, né? Comecei a buscar conhecimento, né? Para entender o que faria sentido ou não, né? E começar a buscar coisas que fariam sentido para a criação. E aí nessa época eu criava já em casa, né? Então já tinha adquirido ali matrizes, né? Para poder eu mesmo, além de puxar, fazer uma criação pequena ali. O amigo Diogo, e em paralelo reativei o contato com um amigo Danilo aqui em Brasília, né? E lá de São Paulo comecei a mandar algumas coisas para cá, né? Porque você já tinha um objetivo de voltar, ou já sabia que voltaria para Brasília? Não tinha
nenhuma perspectiva de voltar para Brasília, mas eu queria ter... Eu sempre acredito em parcerias. Acho que se você tiver boas relações, mais pessoas fazendo as coisas em conjunto, tem a chance maior Pô, de dar certo. tu me abriu a cabeça pra isso aí, porque eu percebi que você não tem essa vaidade de pegar os filhotes, investir e ficar só pra você. Não, você Não. distribui com muita facilidade, você envolve outras pessoas, você envolve outros puxadores, que já a gente vai falar, né? Então isso é muito legal, né? Eu acho que é um pouco... No começo eu ficava meio com medo, né, de fazer dessa forma, mas acho que depois ficou muito claro pra mim que isso não, acho que fortalecer, acho que até uma forma da gente fortalecer a classe de quem cria, né? Que deve ser o principal foco da gente. É né? o principal foco da gente, sem dúvida, porque se a criação ela não se fortalecer, o nosso hobby não tem perpetuidade, né? Até mesmo pela forma como as coisas Estão caminhando. estão caminhando, né? Então, nesse cenário eu combinei com o Danilo, falar, cara, vamos combinar um jogo aqui, vamos. E aí começou a mandar algumas coisas, vamos buscar, qual que é a ideia, o que você pensa? Me fala o que você pensa, pra ver se eu acredito naquilo que você pensa, de raça. E aí eu começo sempre acho que é uma discussão, né? Perguntar, Pablo, o que você acredita? Eu acredito nisso, nesse tipo de cruza, nesse tipo de passarinho, tá. Fala, putz, pode ser que parte do que você acredita tenha match com o que eu acredito e parte não, e aí a gente vai discutir aqui pra gente chegar num denominador comum de próximos passos, né? Então sempre fiz dessa forma. E a gente sempre conversando, né? Muito próximo ali com o Danilo, e a gente começou a trazer, eu acho que hoje no Brasil a gente tem pilares na criação já. E alguns pilares que eu vejo hoje de criação, a gente tem aí fantoche, que eu acho que é indiscutível. Vou fazer o seguinte, você vai falar os pilares da criação. Acho que, cara... E isso já vem daquele raciocínio que você vinha falando, que você começou a pesquisar, que você conversou com o Samuel, e aí você começou... Eu comecei a abrir a minha cabeça para a criação e eu comecei a estudar muito e acompanhar, né? Porque eu acho que além de você olhar, você tem que acompanhar aquilo que você pretende fazer, né? E em São Paulo a gente tem muita coisa que não se refletia pra cá, né, cara? Muito louco isso, né? Eu acho que toda região deve ter isso. Hoje eu vejo coisas daqui que não refletem pra lá e que são coisas muito boas. E de lá eu percebi o quê? Eu tinha uma visão muito diferente do que os caras tinham aqui, né? E eu, às vezes conversava muito com o Danilo, com o próprio Josivas, né? E percebendo ali, vendo aquele momento que você começou a fazer as lives, né, cara, quanto isso é rico, né, para as pessoas e quanto isso gera aproveitamento, né, de conhecimento. E baseado nisso eu comecei a ter convicções, né, de acompanhamento de resultado, não só resultado, que às vezes o resultado, a performance não vem junto com o resultado. Então, se você olhar só o resultado, eu acredito que você pode errar, né. Desistir antes, né? Antes, e a performance também da ave, né? Porque tem uma questão de gosto. Pra mim, eu prefiro uma ave que tem uma performance, uma apresentação dentro daquilo que eu espero, e que essa ave cante 130, 140. Ou às vezes até nem finaliza, né, Ernest? Ou até nem finalize, perfeito, isso É mesmo. o caso do Barão, né? Que agora é vigilante. Ele não gosta não, mas tudo bem. Que passou pra gente. Que é um Barão, passarinho que cara. teve um pouquinho de dificuldade no início, né? Sim, na verdade, o Barão, aí já entrando na linha... cara, eu gostei tanto dessa raça, né? Lá do Samuel, que eu tenho 3 da mesma raça, né? Que é um cruzamento que... Pelo que eu acompanho, é o cruzamento que mais tem match de resultado, né? Que são os F2 indiretos. O que significa match, hein, velho? Fala aí pra mim. Match pra nós, né? É o que... É uma linguagem que eu penso deve ser coisa do seu trabalho, não? Ou não? Cara, isso fica automático na cabeça. Quando eu falo match é que bate com aquilo que você acredita, né? Certo. Ou seja, quando você tem um imprint ali, né? Entre daquilo Crepúsculo. que você... Crepúsculo, exatamente. O imprint do crepúsculo, exatamente. E entendi agora. isso, enfim, fazia-lhe sentido, né? Então, cara, o Samuel acabou transferindo e, cara, Samuel sabe que, quem conhece Samuel? O bicho é casca grossa.
você tem que ir regando o homem. Não é assim você chegar lá, o homem... Não. Cara, mano, Samuel, você Agora vai... tá mais fácil, tá? Agora no comercial pode ser que sim, mas o homem difícil, e ali conversando com o cara e tal, e tal, e tal. Enfim, cara, eu tenho que agradecer o Samuel, cara, você deu gente gente boa demais, né? Não vou falar que é o apelido dele para não pegar mal pra ele lá em São Paulo. É muçulmano, alguma coisa assim, ele velho? Ele é meio indiano, né? É mesmo, né? É meio indiano, né? Mas, putz, sempre tava lá, sempre que podia, passava lá Samuel lá é um ponto de resenha, tá? Não sei se você sabe. Não. Os caras tudo... Que ele tem uma fábrica, né? O Samuel tem uma fábrica no mesmo lote onde ele mora, né? Inclusive onde é o criatório hoje. Então os caras sempre vão ali pra resenhar, né? Pô, e o Samuel, diga de passagem, foi uma das melhores lives, velho. Ele é um Eu cara aprendi muito bom. sobre criação, sobre genética, sobre cruzamento. É fantástico essa live aí. Samuel e Alex Paizão. Isso, cara, um cara que tem muito a acrescentar e que acrescentou muito pra mim, sem dúvida, ali, principalmente convivendo ali em torneio, na casa dele ali, né, quando tinha tempo, né, de passar ali, e é um cara assim, sabe aquele cara disponível? Bicho, Samuel, quando os primeiros filhotes que eu criei, é até uma coisa interessante, né, o Cherokee, que é um dos filhotes que a gente revelou aqui temporada passada, cara, essa fêmea é o seguinte, 3 dias você não consegue anilhar mais, né? Trata muito. Trata muito. E eu ali no início da criação, eu falava, Samuel, vou quebrar o pé desse passarinho, tô dando conta, não tem... Bicho, Samuel, bicho, no meio do trampo dele lá, saiu da casa dele, foi lá em casa, anilhou os 2 passarinhos pra mim. E eu falei, caralho, Samuel, se não fosse você, não tinha conseguido anilhar esse passarinho. E aí o passarinho, um desses passarinhos era justamente o Cherokee, né? Que é um passarinho que acabou ficando com a gente e que me agrada muito também, e que tá com a gente ainda aí, que foi revelado temporada passada. O Samuel que anilhou esse passarinho pra mim. Então um cara muito disponível, um cara que agrega muito no meio, né? Um cara diferenciado aí. Um abraço pro amigo Samuel aí. Ô Ernest, mas vamos lá, então vamos correr um pouquinho. Bora. Para esse momento que vocês viveram agora. Só pra gente... Faz um resumozinho dessa última fase que você estava mencionando, que foi justamente essa sua mente que foi abrindo para trazer algumas genéticas com o objetivo de formar o seu filhote, e você conseguiu isso com bastante êxito. Então conta um pouco desse projeto, um pouco mais rápido, um pouco mais objetivo, para a gente chegar nesses resultados finais agora, falar um pouco mais sobre essas genéticas mais recentes também que você adquiriu. Beleza. Então, dentro desses pilares, de tudo isso que eu fui vasculhando e olhando e entendendo, cara, para mim hoje tem alguns pilares, aí acho que a gente tem que separar os assuntos. Tem alguns pilares em gola, né? E alguns pilares de baiano que é um pouco mais difícil. Acho que o baiano você tem que... Ainda estamos começando no Começando. Baiano. O baiano acho que ainda tem algumas coisas para caminhar, né? Então, no gola, para mim, eu acho que hoje pilar, né, de criação hoje, basicamente fantoche. E aí, quando eu falo fantoche, naturalmente remete a fantochinho do LG de Jardel, né? Que, putz, é inquestionável, né? Eu não sei o que tem na água lá da casa desse homem, não. Já fui lá, peguei uma amostra aí para mandar para análise para ver se tem alguma coisa diferente, que lá nasce o diferente, né? Sim. E aí, particularmente, aí é um gosto meu, eu prefiro a raça do fantochinho do que do próprio fantoche mesmo pai, né? O fantoche velho, vamos dizer assim. E quando você está falando do fantoche, a gente está falando do fantochinho do Jardel ou do... De Jardel. Ah, sim. Jardel. Então eu prefiro essa raça, né? Do fantochinho, né? E também, né, dos netos do fantoche, tá? E aí quando eu falo netos do fantoche, remete também nosso amigo Lucas, né, do LG, que é um cara também... A gente fala que só tem vagabundo no meio, né? A gente tem essa... Acho que é uma visão deturpada, tem muita gente sem futuro, mas, cara, sem futuro é só você olhar, você sabe que é sem futuro. Então você sai fora de gente sem futuro. Então a escolha sua mexer com gente sem futuro, né? Então, cara, acho que no meio tem muita gente boa. Então, falando de pilar... nessa linhagem aí de fantochinho, fantoche, acho que quem hoje inicia a criação é um pilar que você tem que ter, seja em fêmea, seja em macho galador, né? Eu acho que a genética do Tax, lá com o Marins também é inquestionável, né? Porque tem coisa que dá certo naquela cruza certa.
Esses sangues, pelo que eu tenho observado, são sangues que agregam em qualquer genética. E isso não é uma lógica natural para tudo. Sim, sim. Tá? Verdade. Então, quando eu falo também de John Jones, eu acho que no começo eu tinha um pouco de pé Porque atrás. o John Jones explodiu muito os netos, né? Os netos. É lógico que os filhos, a maioria foi para os criatórios, ficou um tempo ali, 1, 2 anos. Parado, e a gente sabe que o passarinho criatório, às vezes, ele perde um pouco. É mais difícil você acertar ele na roda depois. Mas, enfim, aí é uma outra discussão. Então, fantochinho, os netos do fantoche lá com LG. Com LG. Tax, John Jones. E aí eu vou para a linha dos que não são tão conhecidos, né? E aí eu começo a conhecer um pouco da criação ali, não diretamente do Weber, mas conhecendo os passarinhos que ele criou, que é um sócio do Reame na criação, inclusive, né? O Reame sempre começou... Eu acho que a gente tem que tirar o chapéu porque ele é um puxador. Acho que deve ter sido até um precursor nisso aí, ter coragem de pegar a ave dele de alta performance e colocar para criar, né? Então começou isso aí com o movimento do Rover, né? O Rover criando, que acho que hoje... Tá agora com o Hildo, né? Eu acho que é o Hildo, tá até numa criação no Rio, se não me engano. E eu comecei a ver as aves, não conheci o Weber. Tá com o Flávio do Criatório Real. Ah, sim. E o Weber é um cara sensacional, mano. O Weber é um cara muito sério, cara sério pra cacete. Então, assim... E aí eu comecei também a sempre converso com o Weber. Cara, nasce muita coisa diferente lá. E eles não sei se é até o intuito mesmo, não divulga muita coisa. E eu não conhecia o Rover, tinha visto aleatoriamente, porque hoje você vê muito vídeo, né? Você acaba passando batido. E eu vi um vídeo do Rover e depois eu vi o seu filhote, canta igualzinho, velho. Paradinho no puleiro da grade, né? Sim. Impressionante, velho. Cara, e é um passarinhaço, e aí é tanta gente que envolve esse processo, e tanta gente que a gente acaba conhecendo, e pessoas bacanas, né? Na época eu nem conhecia o Weber, quem transferiu esse passarinho pra mim foi nosso amigo aí da família Calura, né? Que é o André, o Gêmeos, que é um cara, gente boa demais, parceiraço também. Sempre conversa, a gente sempre acaba fazendo algum tipo de transferência. Esse tá na linha dos não conhecidos. Na época, eu vou colocar como não conhecido, mas acho que é hoje super conhecido a criação do nosso amigo lá, o Rodrigo Magrelo, né? Sim. Então a gente tem bastante coisa aqui que a gente acredita dele lá e que ainda não despontou, não por falta de mexer, mas pela dificuldade que é a criação. Então, cara, a gente tem uma raça dele lá que a gente até hoje só conseguiu criar uma fêmea. Então, assim, até essa temporada a gente tá, assim, ansiosíssimo pela possibilidade de tirar um macho dessa raça aí com as raças que a gente tem aqui, né? Com o planejamento de cruza que a gente fez. Então... são coisas que acontecem com o tempo, né? E aí entra também o Samuel, acho que nesse mesmo bolo aí, e não só na parte de baiano, mas também na parte de gola, né? O Samuel tem muita coisa lá. Acho que a linha do Samuel lá do Marechal é absurda a qualidade que solta ali. E aí a gente vai agregando todas essas características, e aí a gente fala de... O fechamento de sangue é o resultado que a gente tem que perpetuar para aquilo que tem dado certo, né? Mas eu acredito muito na heterose também, que é basicamente você misturar raças, né? Então usa-se esse termo de heterose. E aí o nosso foco basicamente é começar a fazer essas heteroses de sangue. E então desses pilares, basicamente no início de tudo que a gente olhou, pode ser que eu esteja esquecendo de alguma coisa aí, mas foi nessa linhagem. É muita coisa, né? É muita coisa, são mais de 70 aves, né, no total. Então tem muita energia envolvida, né, tem muito investimento envolvido, mas sem foco. O foco é o resultado. O nosso foco Você nunca ainda foi... não tem um foco comercial, isso? Não, a gente não tem foco comercial. O nosso foco é resultado. Ainda não? Não, eu já fui até São Paulo, até em algumas oportunidades que surgiram de conversas entre até esse amigo que eu citei, o Vitor Padovan, ele é comercial. O Samuel, que é comercial, então sempre surgem algumas coisas. A gente até analisou algumas situações para
para poder, vamos dizer assim, aumentar essa empreitada, né, de repente adquirir um comercial e transferir isso para Brasília, que é um risco, né? Hoje a gente não tem segurança jurídica em outros setores, quem dirá no nosso. Então a gente vê situações que acabam gerando para a gente um certo medo, né, com relação de fazer uma coisa maior, né, mas agora nesse momento, mais difícil ainda, acho que nesse momento é um momento de pisar no freio e ficar, como se diz, né, parado observando o que vai acontecer, né, para que linha que vai. Mas nesse momento o nosso foco sempre foi a decisão de criar coisas de qualidade. E mais do que criar de qualidade é criar o coleiro, um ponto que a gente coloca principal é o coleiro com consistência. Porque a gente sabe que o principal problema do coleirista é o coleirista que vai ao domingo no clube e antes de 10 horas ele tá saindo da difícil, cara. De cabeça baixa. Acho que é o sonho da maioria, é a regularidade. É a regularidade. Ou pouco ou muito, bacante, filho, pelo amor de Deus. Finaliza, né? Finaliza. Então a gente enxergava muito isso, essa característica, tem até em alguns grupos que a gente tem de criação, né? E aí eu acho que um dos poucos que eu vejo, tem alguns que eu vejo falar, mas a maioria quer o quê? Velocidade e fibra, né? Mas eu acho que com o passar do tempo você descobre que velocidade não é tudo, porque o passarinho dá 200 ele tem que cantar 13 a 14. Isso. Então não é tanta velocidade assim, né? Então o filhote que passa 30... Acredito que uma característica que pouca gente fala chama-se retomada, né, velho? Retomada, cara, isso aí é uma característica que se consegue passar e você consegue mesclar. E eu acho que é legal que esses caras mais antigos da criação, quando conversasse muito com o Samuel, ele sabe lá o que a fêmea passa, né? E hoje a gente tem isso aqui. Eu consigo olhar e falar, cara, essa fêmea, ela passa isso, né? Então essa raça aqui, se essa raça passa retomada e essa passa corte, você imagina um passarinho com retomada e corte. A chance de dar bom é grande, né? Então, você analisar isso dessa forma, né? Saber o que a sua raça passa, é o mais importante, né? E que não é fácil, é trabalho, né? Muita dedicação, observação, criação. Que envolve observação no criatório, envolve observação no torneio. Não é fácil, né, cara? Não é fácil. Porque tem muita gente que cria e não vai ao torneio, tem muita gente que vai ao torneio e não cria, então tem tudo isso, né? Dentro desse cenário, né? Da criação como um todo. E a performance, ela de repente ainda depende de um manejo, né? Porque você pode criar uma pérola ali, cara, se você jogar ela aos porcos... Vamos dizer assim, pode criar um monstro, mas se ficar enjaulado... Já era. E se não for bem manejado, né? E tá tudo certo, cada um pensa de uma forma. Como eu falei, né? Você tem que ter as suas convicções, segue as suas convicções. Uma das convicções que a gente sempre teve na criação de passarinho, ele tem que meter fêmea nele desde novo. 2 meses, se ele enfermar, soca a fêmea nesse passarinho. É isso aí. Eu queria ver contigo agora, da agora pra frente, pra reta final, vamos falar mais de manejo. Tem outro vídeo, tá? Não vai ficar aqui, mas eu vou disponibilizar um outro vídeo que a gente vai lá pra dentro pra mostrar um pouquinho da prática, mostrar um pouco de alimentação, um pouquinho ali do que ele tem ali na prateleira. E aqui nós estamos num apartamento, hein? Que Sim. Pouca gente cria apartamento, já é uma outra situação, aí é outra situação. E inclusive desde São Paulo, quando eu vou por uma decisão de vida pessoal, até mesmo por trabalhar no mercado financeiro, eu não sou um cara que quero ter imóvel, então quando eu vou procurar um imóvel, um quarto tem que ser para os passarinhos. Então, já é um pré-requisito para mim, para minha esposa, enfim, a gente tem que ter um quarto dos passarinhos. Até porque também ajuda a organizar, a não ter briga em casa, né? Essas coisas, enfim. Acho que é importante ressaltar que, como a gente falou, né? A gente acredita muito na parceria com pessoas sérias, né? Com pessoas que gostam do trabalho, do que a gente acredita. Então, a maioria do plantel hoje tá lá com o meu sócio, com o Danilo, né? Então, aqui em casa fica parte das aves. Em Brasília eu decidi não criar aqui, né? Em São Paulo eu criava mesmo o filhote, etc. Aqui não. Aqui hoje eu tô dedicado no torneio. Né? Então, puxando ave mesmo. Então, produz lá e você seleciona, traz pra cá, ou então você adquire outro, trabalha aqui primeiro e fica nesse... Cara, é aquela coisa que a gente... O Danilo às vezes cansa de um passarinho lá. Não tô cansado desse passarinho, canta... Não gosto do canto, tá cantando demais. Traz pra cá. Traz pra cá. Danilo, esse passarinho meu tá me aborrecendo aqui, canta e espiando filhote, leva pra lá. E aí a gente vai fazendo esse trabalho. Ernest,
na temporada passada foi em torno de quantos troféus? Envolvendo troféus, não falar errado. Caraca, encheu. Envolvendo os sem juízo, que já é um passarinho que não é da sua criação, mas, né? Sim. Mais os outros que você adquiriu. Mas é galador. Sim. E mais os filhotes que já são produção sua, igual o Cherokee, igual o Tópico. O Tópico. M10. M10. Cara, vai ter muito aí, hein? O Tópico M10, vai ter o Rajadão, vai ter Red Clark, vai ter... Enfim, tem muito passarinho. E aí? Mais ou menos quantos troféus aí? Cara, a gente ia até fazer uma foto, a gente queria fazer essa foto. O que a gente fez? Né? Aproveitar aqui, a gente não falou disso e acho que a palavra não seria nem equipe, né? Acho que seria uma junção de amigos, né? Vou contar uma história rápida aqui só para contextualizar. Todos os passarinhos a gente não tem escolha. Se eu te falar que a gente vai lá e olha, cara, esse passarinho é diferente, eu vou segurar ele. Não. Eu sempre falo pro Danilo, pela conversa certa, tudo vai embora. Né? Tá tudo certo. E se for para a pessoa certa, então a gente tem mais incentivo ainda de querer que vá embora, né? Porque a gente sabe que isso faz diferença. Pessoa certa que eu falo é uma pessoa que quer ir para um torneio, quer mexer com o passarinho, tem mão para passarinho, né? Então a gente sempre teve esse olhar também, até mesmo de tentar facilitar, né? E a gente sempre teve, isso é uma coisa, um consenso muito forte no meio do Danilo, de não ser exploratório. Por melhor que seja o resultado da cruza, que seja uma coisa democrática, que todo mundo consiga acessar. E eu acho que hoje só não acessa se o cara não quiser, Pablo, porque a gente tem uma conversa muito de facilitar mesmo uma transferência, uma doação para os amigos aí. Então, nesse momento, a gente chegou no momento, nosso amigo Bruno, vulgo bruxo dos coleiros aí do DF, Brunão, que, cara, é um cara... Foi campeão brasiliense com... Foi campeão brasiliense na Ferrari, temporada tem anterior. entrevista com ele aí também, viu? Isso, cara. E Brunão ali é um cara que a gente... Eu sou suspeito de falar, eu gosto demais do Brunão. É um cara espetacular. E o Brunão, na época, mudou a cabeça, queria pegar um filhote, né? E aí, Danilo conversando com o Bruno, não sei o que, passou... Normalmente quem conduz é o Danilo, até pelo meu dia a dia, correria e tal. E aí... Brunão começou a falar comigo e eu falei, cara, vai ser feliz. Vem ser feliz. Era um passarinho muito promissor, o Tópico, né? E aí combinamos uma transferência do Tópico pro Bruno, né? Naquele momento. Tópico é cruzamento de? O Tópico é fantoche, e aí a gente acabou não falando que é das raças locais, né? Fantoche com a raça da Danadinha. Que hoje tá com o Serginho, né? Com o amigo Serginho, né? E a fêmea, nossa fêmea dos ovos de ouro é ali. Tudo que passa ali sai diferente. Tudo que passa ali sai com as características que a gente gosta, né? Inclusive, a gente fazendo heterólises novas ali para ver o que vem, né? Então, nessa linha, conversei com o Bruno, combinamos e ele começou a mexer com o Tópico, enfim... com a finalidade de puxar, e era um passarinho extremamente novo na época, né? Um passarinho bonito, que tinha... Canta bonito, viu? Um ano e 3, um ano e 4 meses, né? Ali para um torneio como a CPB, a gente fica receoso. Porque a CPB, ela tem muitos desafios, você sabe mais do que todo mundo, né? É um galpão muito pesado, escuro, fechado. Quente, abafado. Quente, muito próximo do público. Cara, isso mesmo, ainda tem esse grande detalhe, viu? No primeira puxada ele já surpreendeu, né? Já finalizou e, cara, foi aquela alegria. E Brunão, porra, super feliz, etc, etc. Isso foi no iniciozinho da temporada, né? Começou ali os treinos da CPL, logo depois começou aqui as competições na CPB. E aí, naquele momento, o Bruno... A gente já tava achando o Tópico, e a gente sempre junto, né? Sempre acompanhando ali... A gente tava achando o Tópico muito desconcentrado. E a gente, cara, vamos tentar colocar o Tópico na parceria, né? Vamos, mas eu não... Aí o Bruno, mas eu não tenho outros coleiros. Eu falei, rapaz, coleiro é o que tem pra você escolher lá, né? Aí, na época, cara, o intuito era o quê? Falei, cara, pega esse passarinho, usa de parceria só pra puxar o Tópico. E aí, na época, o Bruno levou o Cherokee.
Cherokee é um passarinho extremamente fibrado, brabo pra cacete, entendeu? E o Bruno levou o Cherokee, ele falou, rapaz... Cherokee é BMW? Cherokee é outra raça já. O Cherokee é linhagem do... É uma fêmea revelação nossa, é uma fêmea que a gente gosta muito do que ela solta, que é a Zé Fina, com sangue do Dardo. Aí já é sangue do Samuel. Entendi. Entendeu? E aí com sangue do Dardo, que é um sangue que passa muito corte, esse sangue. E aí levou o passarinho pra lá pra fazer a parceria, né? Na situação. E o Bruno, no meio da semana, me manda mensagem, rapaz, deixa eu puxar esse outro passarinho também. Eu falei, Bruno, tem certeza, mano? O passarinho tá frio. Rapaz, deixa eu puxar. Beleza. Brunão levou os dois. Meu irmão, foi uma coisa mais linda. Os dois finalizando acima do sem canto. Aquela coisa, aquele momento êxtase, né? Vamos dizer assim, né? Dois passarinhos da criação. Ali começa a embicar, né? O resultado dos filhotes que haviam sido criados há 1 ano atrás, né? Enfim. E aí vem também em linha a mesma coisa que aconteceu com o Barão. Né? O Barão tinha ficado na criação até que agora é vigilante. Que agora é do criatório demais. Agora tá com os brabos aí, né? E, cara, o Barão, assim, é um passarinho apaixonante, né? E que potencial. Acho que do que tinha ali nosso, que a gente tava mexendo, de potencial de bico, pra mim, ele é um dos que tem mais potencial de bico, né? Principalmente para 200 cantos, enfim, pelos recursos que tem. E o Barão foi a mesma coisa. Cara, eu preciso de vamos colocar um baiano. Leva o Barão. Colocou também. Deixa puxar. Deixa puxar. Mesma novela. Puta que pariu, deixa puxar. Mas o Cherokee, antes, na temporada anterior, no final da temporada, tinha uma pessoa interessada, né? E na transferência e tal. O Danilo levou esse passarinho no clube um dia. A gente chama ali da categoria de base, na entrada da CPB. Rapaz, quando ele botou esse passarinho na estaca, eu falei, Danilo, não tem condição de vender esse filhote. Botou ele na estaca, ele baixou as asas e cortando, ainda meio pardo. Eu fiquei doido, falei, não, é o primeiro coleiro que eu criei em São Paulo, né? O Cherokee é o primeiro passarinho que eu criei na mão ainda, né? Eu falei, não, cara, isso aí vai ficar como um marco da criação, enfim, que é um passarinho, é o primeiro, e depois quantas vezes você queria ter o filhote, o primeiro filhote que você criou hoje, será? Você ter guardado e falar assim, pô, esse é o primeiro filhote que eu criei. Legal, né? Pouca gente tem esse privilégio, né? Cara, e aí eu falei, cara, não vou transferir esse passarinho, vamos deixar ele aí, se não der nada tá tudo certo, mas é o primeiro, só pra falar que é o primeiro passarinho que criou lá, enfim, tá lá. E aí o passarinho surpreendeu, cara, cantou aí mais de 9 finalizações, acima de 100 cantos, batendo 138 na maior cantada, né? O tópico surpreendeu mais ainda, né? Ficando aí quase que empatado entre terceiro e quarto lugar do Campeonato Brasiliense, filhote de 1 ano e 5 meses. Isso mesmo. Então, assim, isso não é... A gente sabe que não é trivial um passarinho novo, assim, responder, né, dessa forma, ainda mais no campeonato que é um campeonato difícil como o Campeonato Brasiliense, campeonato forte. A gente sabe que o campeonato o ACPB não é uma roda grande, mas é uma roda muito forte, tem muito coleiro de qualidade na nossa região, né? Tem muita gente que busca coleiro de muita qualidade, né? Então, basicamente, foi nessa linhagem aí que as coisas começaram a despontar, né? E não como equipe, né? Eu montei a equipe, não, foi uma coisa que aconteceu naturalmente e por intuito sempre de um ajudar o outro, né? Então as coisas foram desembolando dessa forma. O Ernest, você falou para mim que teve um grande diferencial que você fez aqui no seu manejo, que foi tirar as fêmeas. Sim. Conta um pouco aí. Aí os resultados, cara, melhoraram mais ainda, né? Bastante, né? Acho que essa quebra, né, de paradigma de que, cara, a mexida... Eu não vou dizer que é submissão, mas é uma parceria, porque aqui a gente não embola, né? A gente não gosta, não vou dizer que nunca vou fazer, né, mas a gente não gosta. A gente gosta de cada um na sua gaiola, né? E a gente começou a testar isso, né, de uma forma geral. E isso é um manejo já que é feito de pardo, né? A gente sempre usa esse manejo
com os pardos, né? Desde muito novo. Daquilo que eu falei também de sempre apresentar a fêmea o mais novo cedo. Possível, né? A gente tem passarinho com 2 meses já cantando aberto e enfemando. Então, assim, tem raças que São precoces, isso né? acontece, né? E se isso acontece, você tem que deixar fluir. Tem gente aí que acredita que tem que deixar o passarinho 1, 2 anos sozinho, isolado, sem ver nada. Tá tudo certo. Não é o que a gente acredita, né? E aí, nesse momento, a gente percebeu que os passarinhos estavam muito prontos. Né? Mesmo na parceria, cara, os passarinhos entravam, mas assim, arregaçando. O Barão mesmo é um deles, cara. Ele entrava assim, ele deu cantada de 138, 120 nos 10, parecia que ele não tava cantando. Assim, entrava muito bravo, né? Eu costumava falar com o Bruno assim, cara, o Barão tá cantando, espanando o rabo. Ele cantava o rabo mexendo assim, sabe? Falava, tá cantando bravo demais, pois isso aí não vai dar bom, né? Então aí passava aquela lapada nos 10, aí se perdia ali na final. Por quê? Muito pronto. Muito quente, Muito quente, né? E aí naquele momento a gente falou, cara, vamos tirar as fêmeas de casa, né? E aí a gente começou a fazer isso, principalmente aqui também, né? O Brunão também fazendo lá. E aí, pra quem conhece aqui da região, todo mundo sabe, a gente puxa em torno de 8, 9 passarinhos por torneio, né? Eu não sei como é que eles arrumam tanto marcador. Não descobri A gente ainda. dá um jeito lá. Então, cara, a gente puxando 8, 9 todas as vezes, aí a gente, tudo junto, né? Brunão, Danilo, eu, até o amigo Serginho que também entrou nessa, tem uma criação, entrou também com a gente nessa parceria aí, né? Sempre ajudando. E as pessoas aqui sempre ajudam a gente da forma como é, e a gente sempre levando muito passarinho. E esse ponto foi crucial, cara. Esse ponto de o passarinho, depois que ele já tá pronto, né? As fêmeas morarem em outra casa, né? Então as fêmeas só vêm no dia que é do horário de cada um entrar na fêmea, né? Então, normalmente aqui as fêmeas voltavam para casa na sexta-noite. E não podia ser sexta de tarde, porque se chegasse sexta de tarde aí que escutasse, já dá problema. É um piado já é o suficiente. Já é o suficiente. Cara, não é um piada, é uma briguinha que elas dão. Nossas fêmeas de mexida, elas moram junto, né? E eu acho que esse pessoal que tem muito problema com fêmea que apronta, se elas morarem junto e longe do coleiro, elas não aprontam. Porque eu tenho uma fêmea aqui, desculpa a palavra, ela é um demônio. Depois que ela apronta, você pode botar onde for, você pega ela de mão, você bota ela junto, ela vai pedir gala, que é a fêmea do Sem Juízo. E essa temporada a gente conseguiu a façanha dela não aprontar. Dessa forma, afastando as fêmeas aqui da mexida. Depois que casou, acho que não tem problema você ter mais de um passarinho casado para levar pro torneio, porque aqui cada um vai para um canto ali, Sem Juízo é aquele cantinho ali. Ele casa ali, dali ele fica, o outro vai para outro quarto, o outro fica em outro quarto trancado. Quando eles estão na fêmea, as minhas aves são aves que travam na fêmea. Então eles não Normalmente ficam você cantando. usa o mesmo tempo, porque se você traz a fêmea na sexta-feira, então a maioria vai ter mais ou menos a mesma mexida. Aí é o desafio, né? Porque tem aquela coisa, né? Aves de submissão nem sempre são aves de pouca fêmea. Né? O Sem Juízo é uma ave que eu considero muita fêmea, né? Ele entra sexta-feira à noite, ali, sexta-feira 5, 6 horas, ele tá entrando na fêmea. E ele fica até o domingo ali, que você não tem passarinho em casa. Você chega aqui na minha casa na época de temporada que os passarinhos estão prontos, é calado a semana inteira e calado também na mexida. Então o máximo que eles ficam... É uma beleza. Eu não tô mais fazendo questão de canto em casa. Eu também não. Até os vizinhos acham ruim, entendeu? Não é. Então, depois que a gente alinhou dessa forma, é lógico, mesmo com todo esse manejo, o passarinho apronta. E aí vem os detalhes, né? Que é uma coisa que você ajustou lá no pendrive. Às vezes é um marmelo, cara, que você coloca na mexida, vai desbalancear a temperatura do passarinho na roda. Deixa eu te falar. Fala um pouco, por exemplo, você falou da mexida do... a gente estava falando sobre o tempo de fêmea, que era quase semelhante. Quase tal, semelhante. Mas, aí você explicou que, por exemplo, o Sem Juízo é um pouco mais de fêmea, né? O Barão, que é vigilante, que na época contigo já era só domingo pela manhã. Sim, né? Pouquíssima fêmea, muita fibra. E aí a gente tinha que usar de alguns artifícios. Como os passarinhos travavam, é mais fácil. Então, às vezes, um passarinho que a gente estava usando na mexida, o que eu fazia, cara? Colocar num quarto com baixa luminosidade, né? Deixar ele tranquilão ali no trato.
Pra tentar de alguma forma não escutar, ligar a rádio, né, de repente no quarto que ele tá, e dava certo. Eu faço isso também. E dava certo ali, a gente conseguia ali de alguma forma conduzir. Eu acho que essa missão também veio pra revolucionar que você pode mexer com mais de um coleiro, né, cara? Então você consegue puxar aí muitos bichos, né, de uma vez só, né? O desafio, eu acho que ainda eu acho maior nisso aí, é no carro, né? É no carro, aí é característica, eu digo que no meu carro, como eu vou sozinho, né, pro torneio, cada um tem o seu lugar, né? Então, sem juízo, que ele é um passarinho da paz, cara. É um passarinho que se eu tiver só com ele no carro, você vai falar, meu, você não tá indo pro torneio. Que ele tá ali morto. Você não vai escutar nada dele. É lógico que se ele escutar uma ave cantando, alguma coisa que enraiva ele, ele vai dar uma filhotada, alguma coisa assim. Mas fora isso, não, né? Então, um vai no porta-mala, um vai sozinho no banco de trás, um vai sozinho na frente comigo. Às vezes vai dois no banco de trás, um na frente, outro atrás. O que vai cantando mais normalmente vai na frente. Porque aí ele vai dando... ele vai E qualquer coisa dá uma cutucada neles, né? Mas desses aí, a maioria eles vão muito travados, né? E um ponto importante funciona? Não funciona para todos, né? Tem um passarinho que é no caso aí, um filho direto do Rover, né? Que é um passarinho que deu trabalho pra gente essa temporada e que a gente pegou a mão do Danilo, mérito total desse passarinho, que dedicou com ele lá. E o passarinho cantou 168, se não me engano, 160 e poucos, né? E algumas aí acima de 120, que é o Land Rover, que é um canhão de passarinho, como o galador também, um canhão. E é um passarinho que acertou, ele se acalma com duas fêmeas, que não é a fêmea de mexida dele, né? Então a única forma, ele na parceria, mesma coisa de ter nada do lado, ele grita e o pau quebra, né? Então a mexida é quebrar a cabeça, é paciência, né? O manejo pré do filhote é super importante. A gente fala assim, tem o mérito do cara que tá puxando, tem 100%, mas o trabalho que é feito antes, e aí tem que tirar o chapéu para caras como o Jardel, o próprio Danilo, tem um manejo diferenciadíssimo para entregar um filhote meio caminho andado, né? Nosso objetivo é esse. Tava até conversando com o Jardel esses dias, quanto mais o filhote fica no criatório, melhor ele vai ficar. Talvez essa questão aí agora das transferências, né? Isso, vai surgir muitas surpresas aí, né? Eu tô adorando ficar com meus filhotes. Porque eu penso assim, cara, as pessoas não entendem o seguinte, é que o criador, não sei quem foi que falou comigo, ainda essa semana, falou que a gente que reproduz, a gente não só reproduz, a gente estuda. A gente estuda, cara, e eu acho maravilhoso isso. Tanto é que a primeira remessa que eu tirei, que foi o Honda, que foi Celtinha, só máquina, né, que foi Chevette, o próprio Israel me ligar. Ô, Pablo, você vai ficar com esses filhotes tudo, pô, me passa um. Brigava tudo, comigo. Né? Pô, aí eu mostrava os vídeos, ele, não me mostra não, porque... Por quê? Porque eu decidi, eu falei, vou ficar com eles, eu preciso entender. E foi primordial, hoje eu conheço. Hoje eu sei o que eu tenho que melhorar. É a partir disso que você busca. Entendeu? A característica de outra raça. Exatamente. Então isso é maravilhoso. Perfeito, de repente, cara, né, seja um mal necessário pra gente aí. Né? Essa colocação que você fez, acho que para quem realmente busca criar nesse intuito, é um diferencial absurdo, né? Então você conhece... Hoje, a gente vê um filhote pardo e a gente fala, esse filhote é igual o fulano de tal, é igual o Cherokee, é igual o Top, é igual o Red Clark, as mesmas características. Então, ou seja, a gente já sabe que você, se fosse do zero, você não consegue saber, né? Hoje, se eu fosse falar assim, qual que é o mais rápido? O mais rápido é o que tá com baia lá, que é Red Clark, que é sangue da danadinha. O passarinho é um absurdo, ele passa assim 30 cantos, 20 cantos toda hora, corta demais. É um passarinho que fez 1 ano e pouco agora, né? Não consegue puxar porque ainda tinha cor de pardo. Então, esse tipo de coisa, se você não conhece antes, também você não sabe aquilo que você está passando para frente. E lógico, tem coisa que dá errado, que você não gosta da característica, você elimina, né? Fala, isso aqui não tá na linha do que você quer, você fala, cara, pode ser que sirva para característica de uma outra raça, né? E aí você vai filtrando. Até agora a gente
trouxe muita coisa nova, né, Pablo? Acho que essa temporada a gente já teve um resultado satisfatório, né, dentro daquilo que a gente queria. Você perguntou de quantidade de troféus. A gente queria fazer uma foto, cara, foram mais de 40 troféus. Então, assim, no total. Entre filhotes e entre filhote, galador, entre tudo que a gente puxou, né? Então, assim, é muita temporada coisa. incrível, então, né, cara? Né? Em torneios diferentes, né? Sem juízo no final ali representando bem na CPL. Na reta final ele fez uma reta final ali em verão muito, se acostumando, muito né, com o clima de Brasília, se acostumando com São Paulo, você não vê ponteiro, né? Tô falando São Paulo capital, né? Não é interior, diferente. São Paulo capital mal se vê pardal, cara. Então um passarinho que mora com aqui, ó, é um ponteiro nessa frente aqui, nesse coqueiro, outro na outra ponta e outro na outra ponta, são 3, cara. Aqui. Então, assim, os passarinhos acostumar é terrível. Então, ele já mostrando aí, né, o que realmente ele pode fazer, né? Infelizmente não encheu essa temporada. A gente galou ele no finalzinho. Não encheu, não sei se porque já estava estressado, já de torneio, né, no geral. Mas a gente passou 0 criação do Sem Juízo, tudo a gente segurou, 100% da criação. Eu e Diogo, né, todo o sangue do Sem Juízo tá com a gente, não tem ninguém que tenha. O Diogo sangue. então ainda tem parte em sociedade contigo em relação não, ao Sem Juízo? A gente, depois da mudança para São Paulo, dividimos. Aí eu fiquei 100% com o Sem Juízo nessa divisão, mas o Diogo ficou lá com sangue, né, filhas direta, filho direto. Fora outros sangues também de coisas que ficaram para trás aí nessa. Vamos caminhar aqui para o final? Decisão. Vou fazer algumas perguntas aqui, bem pontuais, e aí você encurta um pouco mais as suas respostas para chegar no final. Só para aproveitando, antes de a gente entrar, para falar sobre apostas que a gente fez que, de repente, que hoje a gente pensa diferente. A gente trouxe para dentro do plantel nada mais, nada menos como Magnata. Né? Teve o Magnata, né? Tetracampeão, galô, passarinho surpreendeu a gente. Infelizmente, a gente não conseguiu encher. Devolvemos a doação para o nosso amigo, que era o combinado da prioridade, né? O Josivas. Cantou 189 na mão dele, né? No Nacional de Curió e Bicudo. Tivemos aqui coleiro nada mais, nada menos como Pirata, né? Que foi campeão agora no interior de São Paulo. Também, infelizmente, não encheu. Então, pra gente hoje... É prioridade. Tem que encher. Prioridade, passarinho tem que encher. E outra prioridade eu hoje só busco aves que eu conheço 100% da origem. Que eu conheço quem criou, que eu conheço como que é. E tá aí uma coisa, você falou uma coisa que é um conselho que eu sempre dou pro pessoal. Falo o seguinte, cara, primeira coisa, quando você for adquirir um filhote, se você não confia... Não adianta, cara. Porque até mesmo com genotipagem, o cara pode fazer uma gambiarra lá e... Sem dúvida. Então, só adquira de quem realmente você confia, cara. Puxa o histórico do cara. Igual o Ernest falou no início da entrevista. Sim. Você já olha pro cara e já sabe. Irmão, deixa eu te falar. Ó, o Ernest falou agorinha do Samuel, que foi várias vezes citado aqui. O Samuel é comercial. O Samuel trabalha, velho. O Magrelo, se quisesse parar e falar assim, vou montar o Começo Viver só de passarinho, vivia, porque ele já tem uma estrutura, muito resultado, muito filhote. O Magrelo trabalha. Exatamente. Você vai ver isso. É uma fábrica, pô, Magrelo. Você começa a ver por isso aí. Então você começa a desconfiar daquele cara que fica só no sofá. Eu não tô dizendo que... Sim, mas assim... As características, né? Começa a desconfiar daquele... de porco, nariz de porco. É porco, pô. Mano, começa a desconfiar daquele cara que fica só no sofá, fazendo videozinho de filhote, não sei o que. Vou nem falar nada não, cala. Mas vamos lá, Ernest. Enfim. Essa questão de encher rapidinho, cara. Ontem eu tive entrevista com o Dr. Michel e ele falou que tem solução. Aí tem dias que não tem solução. Tem gente que diz que não tem solução. Você acha que... Tem solução, mas às vezes requer tempo. Né? E a vida ela é um flash, né? E a gente não tá querendo muito perder tempo. Então, tem solução? Sem dúvida, cara. A gente pega aí até... posso citar aqui o caso do Samuel lá com o Menino de Ouro. Menino de Ouro, tinha 3 anos sem encher. Então, assim, cara, o Menino de Ouro,
putz, é um passarinho que ele gosta E pra ele cacete. fez coisa simples, não fez nenhum tratamento brusco, usou Não, só o cara, Necton foi o S com o Necton E, né? Exatamente, o passarinho encheu, né? Então, assim, tem solução? Tem, pode ser que foi momentâneo, pode, mas, cara, o fluxo de fazer as coisas acontecer são tão grandes que às vezes a gente não pode esperar. Né? Eu não posso esperar um magnata 2 anos pra ele encher. Porque às vezes tem um tratamento que é mais duradouro. Né? Ou um pirata, alguma coisa da vida. O doutor falou nisso, que às vezes você vai perder uma temporada para um passarinho, você vai ter ele para ir na outra, mas naquela temporada você perdeu ele. Com relação a essa questão de, igual você falou, a gente quer tudo muito rápido. Sim. Eu até fiz um comentário, não sei se foi numa live, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que de agora para frente tem muita gente criando. Né? A gente tem muitas genéticas, a gente tem muitos trabalhos. Tem. Mas, por exemplo, o Ernest hoje já tem um trabalho estabelecido. O que ele for buscar agora, ele vai buscar de acordo com aquilo que ele tem como pretensão. Sim. Qual é a sua pretensão hoje? Seria um filhote precoce, no sentido de assim, ter velocidade, ter precocidade, ou seja, o quanto mais cedo na roda possível e regularidade. O que você busca hoje? Então. Ou até mesmo qual é a sua meta como formação de filhote no seu plantel hoje? Sim, hoje, se eu te falar assim, precocidade é tudo? Não. Tem ave que é precoce e que não vai apresentar o resultado que você precisa. É mais fácil você doar uma ave precoce? Muito mais fácil. Quem que não gosta de ver um pardinho gritando? Cara, eu não sei se você falou. Eu falei isso no dia desse na live. Eu falei, cara, assim, ó, um pardinho cantando ali 2, 3 meses. Cara, a única vantagem que eu vejo é pro marketing. Eu, particularmente. Né? Porque não é um sinal, né? Assim, vai ser um demonstra que ele é precoce. É. Basicamente demonstra isso, que ele é precoce. Só que isso pode ser uma característica de raça que a gente pega. Cara, eu falo pro cara, a gente tem que reconhecer. Você pode não gostar de pessoas. Tipo assim, tem gente que não gosta do Oscar, do Buriti. Tem um monte de gente que fala mal, né? Cara, tira o chapéu pro cara, meu. O trabalho que esse cara fez lá, você tem que tirar o chapéu. O cara é um monstro da criação, né? Então, assim, não importa se você gosta ou não, né? O cara fez um diferencial. Pô, você pega lá no Jardel, cara, nasce uns bichos diferentes. Então, assim, tira o chapéu. Ah, não gosto. Problema seu se você não gosta, né? Tem que tirar o chapéu. Então, assim, precocidade não significa tudo. É uma característica que a gente gosta. Tá? Mas não significa encanta todo mundo, né? Não igual aquele coleiro fibradão, todo mundo gosta, mas nem gosta. sempre vai trazer aquilo que você quer. E é o mais fácil de correr, né? Então, que eu acho que a relação, acho que foi o Rafael, né? Que ele falou numa live que eu concordo muito. É muito... Você dirigir um carro a 300 por hora é muito mais difícil que você dirigir ali a 200, 180, né? Então pilotar no nível 5, né? É mais complicado. É mais complicado. Então é muito nessa linha, mas o que a gente busca principalmente não é só velocidade, porque velocidade por si só não representa nada. Porque se a ave... que a gente mais vê é filhote velocista no prego. É o fenômeno do prego. Leva pra estaca. Vamos ver como é que ele é lá. O que ele faz lá, né? Eu crio pra rua. Pô, tá tudo bem. Eu crio pra lá. Né? Entendeu? Então, assim, se ele é velocista no prego, chega lá... Se ele passa 20 no prego, chega lá, passa 8, ele já te demonstrou alguma coisa. Tô falando em situações pode ser uma ave nova que está se acostumando. Tô falando já você com uma observação mais plausível, né? O passarinho mais ajustado. Assim como tem o contrário, né? A ave que passa 12, 13, chega lá, ela se transforma. Ou às vezes nem canta em casa. Às vezes nem canta em casa. Então isso é uma coisa que a gente... Passarinho pra gente, primeiro ponto, ele tem que gostar da roda. E gostar mesmo, porque a gente gosta da roda. E na genética é bom que a gente consegue observar isso. Por exemplo, os pilares que você falou. Via de regra, é uma genética com aptidão para torneio. Para torneio. Né? Aptidão para torneio. E isso, o Samuel afirma isso, eu concordo muito com ele. Gostar do torneio é uma aptidão genética. Não é só manejo. Você pode acertar uma ave. Eu vi uma live que você fez com algum rapaz, acho que de São Paulo, não sei, um puxador, alguma coisa assim.
ele tava falando de, porque eu adquiri vários filhotes de vários criatórios, botei todos cantando. Legal. Você que conhece, que tem 1000 anos puxando. E se esse filhote tivesse ido pra um cara que nunca puxou, ele teria o mesmo resultado? Talvez não, né? E qual que é a sequência desse resultado? Esse passarinho vai ter consistência? O que é também uma realidade que às vezes as pessoas se enganam, pô. Nem com a gente. É porque muitas vezes a gente mostra, né, os resultados mas às vezes fica algumas falhas nesses. Fica. Às vezes, por exemplo, de 5 torneios, pô, teve um que não foi legal, pô. Sim, normal. Isso é normal. É um ser vivo, normal. né? E as pessoas pensam que não. É aquele negócio, sempre o gramado vizinho é mais verde. Quando a gente vê ótimos passarinhos igual o fogo selvagem, a gente olha assim e fala, uau, esse aqui nunca furou roda, esse aqui nunca... Fura. Cara, todo passarinho tem os seus detalhes. Tem um dia ruim, e como ele vai ter um dia muito bom também, né? Então acho que eu discordo um pouco dessa visão, eu acho que essa visão é um traço genético sim, e eu não estou dizendo que a ave sem origem não tem genética, porque ela tem antepassados, né? Mas você direcionar a sua criação para algo que tenha isso carregado, eu acho que hoje essa raça, tudo que tem dessa linha de fantoche, fantochinho, eles têm compromisso com roda, eles têm muito compromisso, né? E isso, às vezes você traz um sangue de velocidade que não tem esse compromisso, vai trazendo coisas que vão apresentar ali resultados dentro daquilo que tu espera. E um ponto que é importante, que eu vejo pouca gente falando, é buscar aves consistentes. Eu prefiro entregar um filhote que sempre vai cantar 120, 130, 140 e vai finalizar, do que um filhote que vai dar uma cantada de 200 e nunca mais vai acertar, ou que acertar ele é muito difícil. Então a gente busca isso. Uma característica que eu gosto muito também, o Ernest, é aquele passarinho que para, mas ele volta. Ele volta. E eu acho que o perigoso é aquele passarinho que para e pode esquecer, pode meter a capa e ir embora. Agora, eu acho uma boa característica, o passarinho que para, mas ele volta. Entendeu? Eu gosto disso aí. Isso aí, quando amadurecer, esse para dele aí... Não, isso é uma questão literalmente de maturidade e às vezes de entendimento da ave sobre aquele desafio que ele tem ali no torneio, né? Às vezes é uma coisa, pode ser uma mudança de parelha, né? Ou algo que passa. Cara, agora no final, a gente tava tendo muito problema com o gavião, né, cara, na CPB. Canário da terra. Canário da terra, que entra no meio da roda. Então, assim, a ave de cativeiro, ela vê uma ave solta, ela fica com medo, né? Não é? Então, ela se habituar a isso é diferente, né? Mas, cara, nessas características é lógico, a gente quer velocidade, a gente quer fibra. A gente não busca aqui respeito às pessoas que gostam e que gostam de puxar a ave que canta mais frio ou que canta mais embolado. A gente não quer. Eu não quero. Não é uma... se for uma característica diferente de uma ave que é nova e por ser nova tá entrando ali naquele canto coletivo. Você tem que saber separar as coisas, né? Sim. Agora, assim, se é uma característica, aí é uma coisa que a gente não quer. A gente não quer ter aqui. Pode ser 300 cantos pra gente não tá dentro do objetivo que a gente tem de raça e de entrega, né? E eu acho que falando nessa linha, o que a gente buscou fazer agora, a gente sempre busca alguma coisa nova. Eu acho que hoje o plantel tá fechado para balanço, tem muita coisa. A gente é o doido da genética, a gente começa a ficar meio inclusive viciado. Da nossa genética também. Chegou agora para você, agora. Né, do Chevrolet. E cara, tamo animado pra cacete. Não vou nem te mandar vídeo. Para de falar! Não vou nem te mandar vídeo. Que passou numa fêmea nossa lá e é um negócio diferente demais. Esse filhote do Chevrolet, eu acredito muito nessa genética, cara. Cara, então assim... eu trabalhei, eu olhei, né? Eu estudei tudo desses passarinhos que eu tenho, mas espero que vocês sejam muito felizes também com essa genética. Tá somando lá com a gente, cara. E quando a gente conversou, né? Como é que você mandou? Falou, eu falei, porra, serve pra qualquer um, né, caralho? Porra, como é que serve, né? Rápido. Tem postura, tem não serve, cantando, tem filhote cantando, não tem como não servir, né? É verdade. Então, assim, conseguimos fazer uma leva boa com ele, né? Já chegou no final, a gente tirou algo próximo a 7 filhotes dele. Ele é um baita galador, ele adora fazer encosta isso. É o que você falou, cara. O que você falou, fiquei, cara, o papo tá exagerando. Passarinho encosta e enche tudo. Né? Então, assim, muito positivo. Tá lá com a gente guardado. Como já fez essa leva, acho que
Nosso desafio com ele agora é... A gente quer botar esse bicho botando quente aí na roda. Aí é o inverso, né? Você usou de estratégia de pegar e deixar os seus filhotes com as pessoas certas, a gente também fez a mesma coisa. Exatamente, sem dúvida. Isso faz toda a diferença, né? E, cara, agora no final, o que veio pra somar, veio esse seu sangue, que é um sangue que a gente já tem um tempo, né? Que a gente conversa sobre isso até. Pô, e fêmea, não sei o quê. Fica aquela coisa, né? E agora deu certo pra vir, pra somar. Cara, tem muita coisa. Acho que se fosse falar aqui, a gente perde muito tempo, né? Mas da região aqui a gente acredita muito no sangue da Malu, né? Que é esse sangue da danadinha aí. Veio para somar essa temporada nada mais, nada menos que Schumacher, né? Que pra gente... Baita passarinho. É um monstro esse passarinho. É um monstro. Fenômeno. Um monstro na roda, um monstro na criação. O Serginho... Ele ficou muito lá no Serginho, né? Criou com o Serginho lá. O Serginho fala, cara... Chuchu, eu vou te falar, esse bicho é ignorante demais. Dessa levada nova aí que você ia falar, já vou até antecipar que eu gostei bastante, foi desse Marlboro, hein? Marlboro, cara. Que é táxi direto, né? É um filho direto do táxi. Na verdade, a gente trouxe 2 filhos direto do táxi, né? O amigo Felipe, né, que cedeu uma ave. Cara, o Marlboro eu nem sei contar, meu. Tem até que perguntar pro Felipe. Tem mais de 40 cantados passarinho. Então, assim, um passarinho que já criado, né, cara, demonstrar essa consistência, que é uma coisa que a gente gosta. E é um passarinho de uma voz, né, que agrada muito. Rapidinho pra gente encerrar aqui. O que você ainda tem como objetivo de genética? Tem alguma coisa que você... Já falta? Tá engatilhado. O que já falta tá engatilhado. A gente tem uma conversa com o amigo Weber, que a gente gosta muito ali do sangue do Explosão, que é um passarinho que cantou muito acima de 250 galano. E que os filhotes são, assim, uma coisa de louco, né? Certo. E a gente já tem combinado com o Weber lá alguma coisa que vem aí na linha do Explosão, né? Não sei se você acompanha, você já viu o vídeo do Explosão. Cara, devo ter visto, mas eu costumo dizer que o pessoal hoje é tanto passarinho. Cara, tá aí um cara que vale, um cara que entende muito de criação, entende muito de raça. Ele e o Reame, né? O Reame. Então é esse sangue que a gente tem aí do Explosão, para poder finalizar aqui, vamos dizer assim, esse conceito. E a gente começou a conversar com ele, que aí é uma coisa que eu acho que ainda é uma aposta até para eles mesmos, que é a cruza o duelo, né? Que galou, encheu, né? Tá com os filhotes lá do duelo. O duelo em si é um passarinho que apresenta características que todo mundo gosta, né? Mas eu não sei se ele vai, de repente, conseguir ceder ou não pra gente, né? Mas é uma coisa que de repente a gente tem interesse também de finalizar. E cara, eu acho que agora realmente a gente tem que trabalhar o que já tem, trabalhar. Né? A gente trouxe um filho direto do táxi, que é o Marlboro, trouxe também o Cavalo, que a gente acabou cedendo pro amigo Ítalo, que é um passarinho também filho direto do táxi. A gente trouxe um F2 indireto do John Jones, fechado com toque mágico, que é um canhão, né? Também cedido pelo amigo Ítalo, que é o Minotauro, que a gente tirou muita coisa aí do Minotauro. Usando aí o sangue do táxi que a gente tem, que foi uma transferência direta do Marins, uma fêmea que a gente trouxe, que é sangue direto, na verdade é uma neta do táxi, é filha direta do Serol, que o Serol tem soltado muito, que provavelmente vai assumir o papel do táxi lá no Marins, né, com a perda da ave. Veio o Chevrolet. Veio também uma cruza de muito resultado lá do Magrelo, né? Que veio aqui, que é ostentação eu acho que é Rubi, se não me engano, que é a mesma cruza do Coleiro Céu Azul, né? Que veio pra gente. Quem transferiu foi até o amigo André, né? Da família Calura lá, que trouxe essa ave aqui pra gente. É uma ave que já canta em roda, já finaliza, já tem cantada em roda, né? Em São Paulo. Tá toda e a gente trouxe pra gente isso é crucial, tá? Eu esqueci de falar. Pra gente, todo galador tem que finalizar na roda. Se tiver só sangue, pra gente não serve. Então a gente pode até cruzar, mas a gente tem que botar. É um combinado nosso, né? Então, enquanto não cantar na roda, pelo menos finalizar, a gente não sossega. Porque a gente, além de ter. Porque senão você fica muito na coisa do papel. E o papel por si só não pode, são as duas coisas juntas, resultado e papel, né? Cara, eu não sei se eu tô esquecendo de alguma coisa. E tudo que tiver de danadinha, a gente também tenta botar debaixo do braço. Pra poder daqui a pouco não vai caber mais nada. Trabalhar.
Mas tem muita coisa. E Bom, é isso aí, Ernest. Poxa, que história bacana. A gente passou um pouquinho pela sua história lá da infância e juventude. Sim, de onde tudo vem, né? Mudança para São Paulo. Essa parceria com o Diogo, com o Sem Juiz, que vamos dizer é um pontapé reinicial, né? Reinicial, sem dúvida. Aí essa amizade com o Samuel também que ajudou a somar com essa questão do planejamento genético, montou os seus pilares, vieram os resultados, né? E a gente, por isso que a gente está aqui, primeiramente porque a gente é amigo, né? A gente formou essa amizade, a gente tem essa afinidade e esse respeito, né? E a gente vem aonde a gente tem bons resultados, para onde tem uma história para contar, e hoje a gente está aqui. Não vou falar casa não, que é estranho, né? No apartamento aqui do Ernest, batemos esse papo muito bacana. Parabéns, Ernest, por todo o trabalho, pela a equipe formada, os amigos, né, que se juntaram. Essa sua ideia inovadora de realmente abrir esse leque e dividir essas genéticas, né, esse trabalho, essa ideia com outros amigos, que é o caso do Serginho, Danilo, Bruno. Agora com a gente, querendo ou não, mesmo que indiretamente, a gente trouxe o Barão pra gente. Parabéns por todos os troféus, por todas as conquistas, por todos essa genética que você conseguiu trazer, o de mais refinado que a gente tem no país. E vou dar um parabéns aqui mais do que especial, porque com tudo de melhor que você tem, eu disse, não sei para quem que eu falei, ó, o Ernest, ele tá fazendo um trabalho que ele vai dar oportunidades. Foi o que você falou. Sim. Oportunidades para todo mundo, né? Porque a gente sabe, tudo bem, é um trabalho de A, B e C, o cara tem que valorizar o trabalho dele, mas eu acho que também é louvável esse trabalho que você tá fazendo de ter uma condição, né, que todo mundo possa acessar. Sem Igual dúvida. você falou, só não acessa quem não quer. Isso é muito bacana. Eu também procuro fazer isso. Você sabe como é que eu trabalho lá, o meu teto, né? Então a gente não pode nem falar isso abertamente, mas assim, eu procuro pensar nisso, de dar oportunidade para as pessoas também. A gente tem que valorizar, porque a gente tem custos. Sem dúvida, mas e também não são poucos, né? Não são poucos, cara. Acabei de trazer aqui, falava abertamente, R$320 de produto. Exatamente. Né? É quase que duas vezes. Isso aí vai durar 30 dias, pô. Tô te falando? Assim. Então, Ernest, parabéns. Você está com seus agradecimentos finais. Fica à vontade para você falar, para você chorar. Não, que isso. Cara, pra gente essa temporada que passou foi, assim, emocionante, assim, quanto a gente pôde vibrar, né? E aí você fala, pô, mas tá vibrando, o passarinho cantou 100 e poucos cantos. Minha irmã é meu filhote, entendeu? E é vibrar de alegria mesmo, assim, de ficar arrepiado, entendeu? De ver aquele filhote cantando, o filhote que você criou, né? Então isso pra gente não tem preço, né? E a gente pôde viver isso algumas vezes essa temporada, né? Então muito feliz com tudo isso. E os amigos, né, cara, é o que eu falei, eu acho que todo mundo andando em bloco, todo mundo, sempre falo assim, comigo ninguém perde, né? E não perde mesmo porque não existe ambição, não existe... vontade de sair ganhando em cima de nada. Eu acho que é lógico, tudo da forma justa, da forma como tem que ser. Sim. Isso não significa que ninguém é besta, porque ninguém é, né? Mas, cara, em especial esses caras aí. Danilão, né, como meu sócio principal aí, com a maior parte da criação, né? Tem um cara que eu esqueci de citar que apoiou muito a gente agora, né, que é nosso amigo Rick. Riquelme do CT Dinamite lá. O cara tá na pegada insana aí de estudo e tal. Ele decidiu que não ia criar com os bichos dele, mas tem apoiado a gente muito com fêmeas que não criam, né? Então o Riquelme criou mais de 9 filhotes lá pra gente, né? Então cara assim, cara sensacional, parceiraço, amigão, né? Serginho, que já é um cara... Eu já tô quase falando pro Serginho, esquece esse negócio de elite, vira CSF. Todo mundo CSF. Vou convencer ele ainda. Cara, que, putz, parte do plantel também, os baianos estão lá tudo com ele, né? Tem muita coisa nossa lá, primordial, né? Tem uma F3 da Branca que veio somar, né, essa temporada, que nosso amigo Betão cedeu, e agradecer o Betão, ex-dono do Coleiro Zamorano, que escolheu a gente. Que tem dessas coisas no nosso meio, né, Pablo? Verdade. Não basta você ter a condição do acesso.
Você tem o cara querer também que você tenha o acesso Aquele àquela... filho, né? Aquela Isso. amizade, realmente. Então tem que agradecer a ele por essa O confiança. Beto é gente boa demais. Isso, cara sensacional. Tem novidade por aí, não vou falar nada, né? Rapaz. Mas não sei se pode, acho que pode. Mas para essa temporada a gente vem com uma contratação de peso pesado e não é macho, né? A gente acredita muito em contratação de fêmeas. Já tá fechado? Já tá fechado. Já sei qual é. Já sabe qual é. Cagueta Então, logo, rapaz. A gente vem aí com nada mais, nada menos que Branca 2 pro plantel. Né, que tem aí basicamente mais de 8 filhotes cantando acima de 180. Schumacher, Cavani. Schumacher, Cavani, Zamorano. Salvage, que tá lá no Rio, né? Com o Sérgio Murilo. Murilo. Cara, é uma infinidade aí de passarinhos, né? É uma ave que a gente acredita muito nesse resultado desse sangue, né? E que vem para somar aí, lógico, esperando todos os trâmites, todas as liberações. Então agradecer aí, eu sei que apesar de todas as ressalvas, né? Agradecer ao amigo Jardel que comigo, cara, sempre foi um cara muito coerente em tudo que a gente conversou. Comigo também tudo certo. Então, não tenho o que falar. Eu tenho que pegar uma neta, agora que eu lembro. Cara, tem as coisas que a gente esquece, agora que eu lembro. Cobra lá, eu tenho que pegar uma neta na transferência, eu nem tô esquecendo da cabeça. Vai atrás do cabeça de bacia lá. Ó, cabeça, eu tenho minha netinha do Fantochinha aí, não esquece de mim não, meu filho. O homem tem que tirar o chapéu pro homem, que o homem é brabo no manejo, o homem é brabo na criação. De criação. E assim, cara que, porra, tem acesso aqui à minha casa, vem aqui, troca ideia comigo direto, entendeu? Agradecer o Brunão, né? Cara, o Brunão é o parceirão, amigo do peito, gosta de graça, né? E que apoiou muita gente aí porque acreditou na nossa raça, né? E aí acreditou na nossa raça e acabou virando aí Por isso que eu falo que não é equipe, não é nada disso, é uma coisa que foi muito natural, não é uma coisa que a gente chegou, vamos fazer. Não, cara, foi o decorrer das coisas que foram acontecendo. E os amigos, né, cara, de São Paulo aí, que são pessoas que eu tenho muito próximo, sempre que eu vou a São Paulo eu vou na casa, né? Cara, um amigo Diogão, que é meu parceiraço, chama de minha fêmea, minha fêmea. Catraca e tudo. Catraca, não pode me ver, já pé de galo. Um amigo lá, o Vitor Padovan também, que é um cara, eu não sei que, apesar que não é do meio do coleiro, mas é um cara que conhece demais, Pablo. Vale também um papo. O cara 7 vezes campeão nacional, então tem que tirar o chapéu. Legal. Criador comercial, né? Gosta de coleirinha, mas chebeiro. O amigo Samuel também, cara, sempre, cara que troca muita ideia, a gente conversa muito, a gente, sempre que possível, tava lá junto com a casa dele. E não só ele, né? Porque o Samuel é a família, não sei se você sabe, né? Então lá é ele, o filho, né? O filho, a esposa, a filha, todo mundo dentro ali da criação, né? Enfim. Então, todos esses caras aí são caras que realmente... Magrelo também. Cara disponível igual o Magrelo, mano. Vou te falar, ali ele tira da boca pra ajudar o outro. Eu nunca vi um cara igual... E não é comigo, é com qualquer um. É um cara também muito diferenciado aí que a gente conhece do meio. Os meninos lá do Calura também, que fizeram muitas transferências importantes pra gente. E é isso, cara. Se tiver difícil, a gente esquece de ave, esquece de gente. Se ficou faltando alguém aí, a gente não é pela maldade, mas acho que é isso. Show de bola. Você que curtiu aí, assistiu esse vídeo até o final, teremos, rapidinho, vamos gravar, ainda vou gastar mais um tempo, ó. Hoje já vai dar 2 da tarde, nós não almoçamos. Vou ter que levar esse homem pra almoçar. Opa, vai pagar o almoço, ó, é de Deus, hein? E vamos gravar ali rapidinho, no ambiente onde fica as aves, tá bom? Vou mostrar coisa rápida, coisa de 10 minutinhos, então esse vídeo vai ser postado depois, né? Mas para você que ficou aí até o final, muito obrigado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, aprendido alguma coisa. Se inscreve, já deixa aquele like, compartilha e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tamo junto, meu brother. Valeu!